econômico. Só que a gente quer saber a partir de quando. Somos ansiosos? Talvez. Somos. Mas a imprensa, a gente tenta sempre estar ali um passinho à frente, tá? Eles vão assinar hoje e você vai acompanhar isso ao vivo aqui na CNN. Débora Oliveira, bem-vinda, nossa analista aqui de economia. Assinou? Já está na praça? Ou temos um tempo até começar a estabelecer esse casamento também entre os países? Bom dia, minha querida. Bom dia para todo mundo que está nesse sábado com a gente. A assinatura, Elisa, é mais do que estratégica nesse momento, mas ela não é instantânea. Esse é um ponto importantíssimo a ser entendido, né, até agora. É aquela sensação, sabe, de passo a passo, né, step by step, degrau por degrau que a gente vai subindo, e é exatamente isso que acontece agora. E por que isso? Porque a partir desse momento que a gente tem essa assinatura que vai acontecer daqui a pouquinho, ela diz exatamente o seguinte: olha, os blocos concordam em termos jurídicos, não é só mais promessa, não é somente um acordo político entre os blocos depois de tantas reuniões em 26 anos, e foram muitas. É agora um consenso assinado juridicamente de aceito desse acordo. Agora, depois disso, Elisa, ainda precisa passar por cada parlamento, por cada congresso, inclusive aqui do Brasil. Então, individualmente, cada país que compõe os dois blocos vai precisar ratificar, aprovar esse acordo. E é claro que isso leva um tempo. Por isso que a gente fala em um acordo, uma assinatura nesse momento estratégica, mas não instantânea, para o Brasil ou para qualquer um dos lados nesse momento. E aí isso tudo vai depender do processo jurídico, do tempo que isso vai levar em cada país, em cada bloco. Mas, de fato, o ganho econômico disso, a médio e longo prazo, vamos pensar assim, 5 e 10 anos, é grande. E a gente separou aqui algumas artes para vocês começarem a visualizar melhor, né, exatamente o que representa isso em números e o que representa isso em produtos também. Quais produtos são esses, né? Primeiro de tudo, o Mercosul vai reduzir nas exportações 92% das tarifas para os produtos, ou seja, 92% dos impostos serão reduzidos aqueles produtos que a gente manda lá para a União Europeia. Isso vai acontecer também de forma imediata, de uma vez só? Não, vai acontecer de forma escalonada. Ao longo dos anos, a gente vai reduzindo essas tarifas. Eu vou dar um exemplo mais lá na frente, por exemplo, do mel. O mel vai ter o imposto zerado durante até 5 anos, mas dentro de uma cota limitada, Elisa, de até 50 mil toneladas, mais ou menos, se não me falha aqui a memória, por até 5 anos. Ou seja, a cada ano que passar não pode atingir esse valor. Passou esse valor, essa quantidade, aí vai ter o impostozinho, ou seja, os acordos, trâmites comerciais. Agora pensa, Elisa, que para cada produto tem uma cota, tem um prazo, tem um valor. Cada um tem uma questão técnica. E cada produtor precisa se adaptar a esse novo mercado, a União Europeia, que também vai reduzir aqui o valor dos seus produtos, seus impostos. 91% dos produtos das taxas de impostos serão reduzidos, os produtos que vêm de lá, aqui para o Brasil ou para o Mercosul como um todo. A União Europeia estima uma redução de 4 bilhões de euros de impostos ao ano. Essa é a estimativa feita pela própria União Europeia, o que é bastante coisa. E que isso traz outros ganhos, porque a gente tem uma troca nesse momento, né? Tanto de ter acesso a mais produtos lá, a União Europeia, os europeus terão mais produtos brasileiros, inclusive tendo muito benefício na manufatura, e como também aqui o Brasil vai poder aumentar em muito a sua demanda, por exemplo, dos produtos agrícolas. Vamos mostrar aqui na próxima tela com mais exemplo do que a gente pode ter aqui de produtos mais baratos. E o vinho, gente, porque quando a gente pensa em Europa, não tem como a gente não pensar tem muita gente que pensa no vinho, queijo, né? Tem alguns produtos que são muito característicos dessa região. E esses produtos, por exemplo, o vinho pode ter até 27% dos seus impostos reduzidos, tanto do Mercosul mandando para lá, como os destilados também vai cortar os impostos de 35% dos destilados. E os queijos, não só os queijos, 35%, que é outra situação, 350 regiões, denominações de origem precisaram ser reconhecidas nesse acordo para poder garantir a proteção mesmo de cada produtor, de cada produto. O que isso significa na prática? Vamos supor, Elisa, a gente produz espumante aqui no Brasil. Certo. Temos inúmeras vinícolas importantes aqui no Brasil, espumantes maravilhosas. Essas espumantes que são produzidas no Brasil, elas não podem ser chamadas de champanhe.
por exemplo. Sim. Champanhe, somente aqueles espumantes que são produzidos lá em Champanhe. E desde sempre foi assim, essa é a desde regra. sempre, Só mas que agora eles querem oficializar melhor. Exatamente. Ó, não fica todo mundo chamando de champanhe, mais porque segurança champanhe jurídica. É só o vinho espumante que foi produzido lá em Champanhe. Lá em Champanhe. A mesma coisa do Barolo, que fica lá na Itália. E isso dentro mesmo da Itália já não é permitido. Os produtores italianos que não têm terra dentro da região da cidade de Barolo, não pode chamar aquele vinho de Barolo. Se foi produzido 1 metro depois do terreno, não pode. Tem toda uma regra. E isso também foi reconhecido. O Mercosul reconheceu 350 denominações de origem para poder não comprometer a questão de competitividade, para manter até mesmo os benefícios econômicos desses produtos. Na próxima tela, aí eu tenho mais detalhado alguns outros produtos que a gente vai conseguir dar mais acesso do Mercosul para a União Europeia e vice-versa. Por exemplo, o Mercosul vai conseguir enviar mais carne bovina, frango, suínos, açúcar, etanol, e aqui entra uma parte muito importante, Elisa, etanol. A gente está numa fase de transição energética e o Brasil tem uma grande capacidade de produção e competitividade nesse produto, em termos de qualidade e também de preço. Então, isso aqui pode colocar o Brasil muito à frente e com ganhos absurdos, mas, de novo, a longo prazo. Isso leva um tempo. Arroz, o mel, que eu vinha citando aqui para vocês. O mel que vai ter uma cota de zerar realmente os impostos durante um tempo e até obedecer uma certa quantidade de toneladas por ano. Por exemplo, em 2024, a gente mandou 42 mil toneladas de mel para a União Europeia, que não consegue ter essa produção sozinha. Até 50 mil toneladas vai ter zerado. Depois disso, passa a ser cobrado um valorzinho. E da União Europeia para cá, a gente vai ter queijo, leite em pó, fórmulas infantis, por exemplo, tá? Aqui é importante a gente ainda citar a indústria automobilística, que é muito importante da União Europeia e que a gente também tanto vai poder mandar para lá com os impostos reduzidos, hoje estão em 35% e vai ter esse imposto reduzido, como vice-versa. Ter produtos, ter automóveis de fábricas europeias vindo aqui para o Brasil. Lembrando que a gente também consegue produzir minerais importantíssimos para a produção de carros elétricos, Elisa. Então, essa troca, inclusive, tanto de vinda de tecnologia, da gente conseguir melhorar a nossa produção, como também da gente conseguir mandar mais esses minerais para a União Europeia usar para essa produção de carros elétricos, isso faz com que, por exemplo, o nosso setor aqui de mineração já esteja comemorando a assinatura desse acordo. Pelo menos é o que a gente viu aqui ao longo dessa semana, conversando com algumas fontes. Eu acho que eu tenho mais uma tela aqui, não são essas três telas. Eram essas três telas aqui. Não, eu fui me empolgando aqui, conversando e trazendo mais informações para vocês, mas é isso, é histórico, é uma assinatura mais do que importante, é estratégica, mas não tem um efeito instantâneo. A partir de agora, a gente vai precisar esperar todo o processo de cada país de realmente concordar com os termos desse acordo. Débora, pode desandar o negócio? Se um país disser, olha, não concordo, isso vai atrasar ainda mais a gente ter nesse momento tudo isso aqui que a gente vem mostrando para vocês sendo colocado na prática. São 26 anos aí de debate.